E hoje a nossa conversa aqui no estúdio é com o presidente da ASOMASUL, que é a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, prefeito de Bataguaçu, o Pedro Arley Caravina. Hoje acontece uma reunião com senadores, deputados federais e estaduais, na tentativa de reverter uma decisão do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, de extinguir 26 zonas eleitorais aqui no estado. Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Tribuna Livre. Por que essa preocupação da ASOMASUL em não deixar extinguir essas zonas eleitorais? Quais impactos vai causar nos municípios atingidos por essas mudanças? Bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen, Sérgio Cruz, enfim, todos os ouvintes da Capital FM. A preocupação da ASOMASUL é que a forma como foi feita essa nova distribuição das zonas eleitorais pelo TSE, o objetivo do TSE, segundo está na resolução, seria diminuir custos. A gente até entende, num momento desse, louvável. Mas cada estado tem a sua particularidade, a sua peculiaridade. O que foi levado em consideração para extinguir essas zonas? A densidade habitacional. Eles pegaram o tamanho do município em quilômetro quadrado, dividiram pelo número de habitantes e criou um índice de densidade eleitoral. E a partir daí, quem não atingisse determinada densidade perde a zona eleitoral. Então, isso criou umas discrepâncias, porque o estado de Mato Grosso do Sul, ele tem municípios com grande extensão territorial e com poucos habitantes. Certo. E, às vezes, distante um do outro. Então, a ideia é manter atendimento, né, postos de atendimento, mas vai criar uma dificuldade para muitos municípios. E municípios de porte grande para o nosso estado. Vou dar um exemplo para você. Com essa nova resolução, Fátima do Sul perde zona eleitoral, Bataguaçu perde zona eleitoral, Bonito, São Gabriel do Oeste, porque pelo cálculo que foi colocado, a densidade habitacional dá inferior ao que necessitaria para poder ter uma zona eleitoral. Então, o que a gente quer levar para o TSE, o motivo dessa reunião, é que seja revisto esse critério. Se quer fazer alguma mudança, de repente trazer uma cidade menor para fazer parte de uma zona eleitoral de uma cidade maior, se respeitar a distância, porque vai criar transtornos para a população, em que pese ter o atendimento, uma zona eleitoral, ela tem vários atendimentos específicos dela, que a população, o eleitor, vai ter que se deslocar até essa outra cidade. Então tem que ser revisto esse critério. Eu acho que não é só Mato Grosso do Sul que deve estar com esse problema, isso deve estar acontecendo também em outros estados, como o Amazonas, Mato Grosso, estados que têm municípios grandes em extensão e com poucos habitantes. Então acho que foi feito assim de forma meio aleatória, essa resolução do TSE, é uma resolução e a gente quer levar uma proposta diferente. Levar hoje lá um técnico que vai apresentar para nós detalhadamente para os prefeitos dos 26 municípios como foi feita essa distribuição, a gente contra-argumentar, gerar um documento com apoio da bancada federal, da bancada estadual, para a gente tentar reverter a situação. O senhor falou de algumas cidades e dentre elas o senhor falou de Bataguaçu, não é? Sim, também. Que é a cidade onde o senhor é prefeito. Só para que para quem está nos ouvindo entenda, tirando a zona eleitoral de Bataguaçu, não vai mais existir como o eleitor votar ali na cidade? Não, a votação vai ser ali, né? Mas o atendimento todo, nós temos, por exemplo, transferência de título, nós temos títulos novos, algumas questões que são decididas pela zona eleitoral, questões eleitorais, isso vai ser tudo centralizado em outro município. Mantém um posto de atendimento pela resolução até 2018, depois eles vão extinguindo totalmente. Quer dizer, a tendência é você ficar sem uma referência eleitoral, né? O juiz eleitoral também não vai ter mais juiz eleitoral na cidade, então as demandas vão ter que ser levadas para esse outro juiz, aumenta a demanda, então a tendência de piorar o atendimento ao eleitor e também aqueles que pretendem se candidatar, eventuais políticos aí que vão disputar mandato eletivo, também vão ter dificuldade. Então, é prejuízo. Tem que ser revisto. A forma como foi feito está equivocada. Prefeito, no caso, por exemplo, de Bataguaçu, por exemplo, qual zona que transferiria os interesses de Bataguaçu? Nessa relação que passaram para a gente, provavelmente deve ir para Brasilândia, que não está nessa lista, que a densidade de Brasilândia, ela deu a densidade para ter uma zona eleitoral, em razão do tamanho do município. Só que Brasilândia tem quase menos da metade dos habitantes de Bataguaçu. Quer dizer, uma cidade com mais eleitores, 17 mil eleitores, vai se deslocar para uma cidade com menos da metade dos eleitores. E quantos quilômetros hoje? 65 quilômetros. Então, assim, a discrepância não tem uma lógica, né? Não tem uma lógica. Como eu disse, a São Gabriel do Oeste deve ir para alguma outra cidade próxima, ali que não perdeu zona. Mas é uma cidade que tem já aí 18 mil eleitores, né? Então,
não tem um critério muito objetivo. Eu digo que com relação ao Mato Grosso do Sul ficou discrepante. Quer dizer, só para entender, o coeficiente encontrado é a soma de número de eleitores com o tamanho do município. Eles fizeram uma tabela assim, ó, densidade demográfica. Até 3 habitantes por quilômetro quadrado, você tem que ter 14 mil eleitor. Se você não tiver 14 mil eleitor, perde a zona. De 3 a 6 habitantes por quilômetro quadrado, você tem que ter 17 mil eleitor. De 6 a 15, que é o que entra Bataguaçu, se você dividir, o Bataguaçu tem 2.415 quilômetros quadrados de extensão, para uma população de 22 mil habitantes. Se você faz a divisão, ele fica em 9 habitantes por quilômetro quadrado. Então ele estaria nessa terceira faixa, teria que ter 25 mil eleitores. Como só tem 17.700, perde a zona. Então é uma tabela que eles criaram aqui. Os Dourados perde uma das zonas eleitorais. Dourados perde uma das zonas. Três Lagoas perde uma das zonas. Ele tem mais zonas, mas ele perde uma. Então, assim, a forma como foi feito, a gente não concorda. E eu recebo também uma informação aqui de um ouvinte que essa semana o Tribunal Regional Eleitoral ele lançou uma licitação para a construção de um cartório eleitoral em Bataguaçu, segundo o nosso ouvinte, e que aí não vai ter que parar com isso. Inclusive com terreno cedido pelo município. Nós cedemos o terreno com a ideia de ter um cartório. O cartório lá eleitoral é locado, a possibilidade de ter um cartório próprio. Cedemos o terreno e agora cai por terra tudo isso aí. Então, nós vamos hoje pedir o apoio da bancada federal. Acho que a bancada federal vai ser importantíssimo nesse cenário, por conta que a decisão é uma resolução do TSE. Então a gente vai em busca de reverter essa decisão. O prefeito Souto, o presidente da associação aqui no Mato Grosso do Sul. Algum outro estado, o senhor já se conectou com algum outro estado para saber se passa pela mesma dificuldade que passa o Mato Grosso do Sul? Como é muito recente, nós temos algumas informações com relação ao Mato Grosso, que também está tendo a mesma dificuldade. E estão se movimentando, né? Na verdade, há uma movimentação, inclusive a Associação dos Magistrados, Nacional dos Magistrados, ela ingressou com um procedimento de controle administrativo solicitando a suspensão dessa portaria. Foi apresentado já e não foi julgado ainda, né? Estão pedindo a revogação, a suspensão dessa portaria. Então, acho que vai ter mais movimentos em outros estados, sim. Porque seria interessante, né? Para fortalecer o pleito de Mato Grosso do Sul. Com certeza. Agora, prefeito, vamos falar um pouquinho do nosso estado e, claro, dos municípios. Como é que os pequenos municípios eles estão sobrevivendo no sentido de pagar funcionário público e atender a demanda da população nas áreas de saúde, educação, obras, por exemplo, com essa dificuldade que vive o país, com todas essas denúncias, governo federal com muita dificuldade em liberar recursos para o governo estadual com dificuldade para liberar recursos para os municípios. Qual a atual situação hoje? Marcos, a gente está aí no 5º ano de mandato. E nós já entramos, prefeitos que entraram em 2013 e agora renovou grande parte, vem ano a ano enfrentando crise financeira, né? Os recursos não chegam até os municípios. Eu estava comentando antes de entrar no ar com o pessoal da rádio, nós temos um pacto federativo cruel e absurdo. Né? 23% fica com os estados, de tudo que se arrecada, 60% com a União e 17% com os municípios. Então o dinheiro não chega nas prefeituras. Os prefeitos, na verdade, têm que ir constantemente com o pires na mão em Brasília, em busca de uma emenda parlamentar para executar uma obra, em busca de uma proposta voluntária, de algum projeto do governo federal. Literalmente, um tipo de governo da época da monarquia, centralizador. Centraliza-se tudo no governo federal para que os municípios fiquem reféns. Eu tive a oportunidade, na Marcha dos Prefeitos, de fazer uma explanação na Câmara Federal, e falei sobre isso, e falei que se os municípios têm mais recursos, a verdadeira reforma que tem que ser feita, independente de que eu acredito que as reformas são necessárias, tem que ser discutidas, mas são necessárias, mas principalmente a reforma administrativa dos poderes, de todos os poderes. Sim. Do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público. Tem que cortar cargos, cortar número de parlamentares, cortar as despesas que existem hoje, absurda, nesses órgãos. Tem órgãos que mantêm o gasto com perduricários porque recebem o valor do 10º, que sobra esse valor, que poderia ser diminuído. Então, a grande reforma para que o dinheiro chegue nos municípios é a reforma administrativa. Cortar, diminuir o gasto de cada poder, e que eu tenho certeza que aí você vai ter condições do dinheiro chegar na ponta onde vivem as pessoas. As pessoas moram nas cidades, as pessoas não moram na União.
E eu acho que o prefeito, o gestor, ele tem que ser fiscalizado, ele tem a Câmara para fiscalizar, ele tem o Ministério Público, até mais do que os outros órgãos, até os outros entes federativos. Porque o município, se você não cumpre a lei de responsabilidade fiscal e gasta mais do que o permitido em folha de pagamento, você tem uma ação de improbidade do Ministério Público e a Câmara te cria uma CPI. Você tem que organizar suas contas para não dever fornecedor. A União, ela empenha uma obra, e aí os prefeitos acabam levando a culpa nos municípios, ela empenha uma obra, não manda o dinheiro para essa obra, a placa está lá, a data da conclusão, aquela data não se cumpre e o responsável é o prefeito. Na verdade, é falta de responsabilidade do gestor público federal, porque ele deveria só empenhar uma obra, só dizer que aquela obra vai ser feita quando ele tem o dinheiro em caixa e não gastar aquele dinheiro. Pelo menos no meu município a gente trabalha assim. Agora, não é o que acontece a nível federal, às vezes até a nível estadual. Então, nós precisamos mudar essa realidade. Mas só com discurso não vai resolver. Na verdade, nós estamos acontecendo uma mudança no Brasil, a gente está percebendo, as coisas estão mudando, graças à opinião pública, graças às mídias sociais, graças à imprensa, as coisas estão acontecendo. E eu acho que tem que acontecer também essa ampla reforma administrativa. Diminuição, sim, de tudo. Vamos diminuir a quantidade de deputados, vamos diminuir a quantidade de estaduais, federais, o custo da máquina pública, vamos diminuir o custo da máquina pública, dos cargos que existem, dos penduricários que existem, para que o dinheiro chegue na ponta para atender os municípios. Bem, nós estamos conversando com o prefeito de Bataguaçu, ele que é presidente da SOMASUL, Associação Municipal, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, Pedro Arley Caravina. Tem um ouvinte participando e perguntando assim, pergunta para o Caravina como é que está a atual situação da ZPE, Zona de Processamento de Exportação de Bataguaçu. A ZPE, só para o pessoal sintonizar, várias ZPEs foram criadas no Brasil. E uma delas é em Bataguaçu, hoje é a única do Centro-Oeste, a única de Mato Grosso do Sul. Havia uma previsão para Corumbá perdeu e acabou ficando só em Bataguaçu. Ela está dentro de um cronograma de obras, 10% seria o cronograma. O que acontece? O empresário, que é a ZPE de Bataguaçu, é a única que é privada. Nós temos ZPEs funcionando, por exemplo, em Pecém, lá em Fortaleza está instalada uma siderúrgica, que é um case de sucesso. Bataguaçu ela é privada, então existe um gestor, uma empresa gestora, que chama EGESP. E essa empresa já investiu um valor lá, e o que ela está trabalhando agora? Na captação de investimentos. Nós tivemos recentemente uma reunião com o governador Reinaldo, trouxemos o pessoal da Secretaria Nacional das EPS de Brasília, do governo federal, para que entrem dentro do cronograma do Estado, apresentar aos empresários essa ZPE. O que é essa ZPE? É um local de livre imposto para exportação. Então, por exemplo, uma empresa que queira exportar, ou uma empresa estrangeira que importe do Brasil, ela pode criar uma filial na ZPE e mandar esse produto para a Europa, para os Estados Unidos, com zero de imposto. Então, é interessante para o Estado e é interessante, lógico, para Bataguaçu e para toda a região. O que está acontecendo agora? Tem uma mudança na lei que está sendo proposta. Hoje, para você se instalar na ZPE, a empresa, 60% ela tem que ser voltada à exportação e 40% para o mercado interno. 20%, é 80 e 20. Certo. A mudança proposta é 60 e 40. 60 para exportação e 40 para mercado interno. Que aí você tem condições de atrair mais empresas. Isso já tramitou no Congresso, está prestes a ser aprovado. É uma mudança que pode dar mais competitividade, ainda mais para a ZPE. Mas ela está dentro do cronograma, nós estamos trabalhando junto com o empresário, mas voltando a dizer, o município, o Estado não tem como investir na infraestrutura. Quem tem que fazer isso é a empresa gestora, porque é uma empresa privada, né? Mas a última notícia que eu tive com o proprietário da ZPE, com o empresário, é que ele está com 3 empresas que já apresentaram uma pré-proposta de vir para a ZPE. Se isso se confirmar, ele deve terminar os investimentos, mais em torno de 6 a 7 milhões, para ficar pronto para funcionar. Se os municípios pudessem decretar falência, nós teríamos municípios aqui no Mato Grosso do Sul com essa possibilidade? Com certeza. Eu vou te falar uma coisa, Marcos. Nós temos agora no segundo semestre, porque a arrecadação pública ela tem 2 momentos. O primeiro semestre é o período melhor de arrecadação. Quando você tem IPVA, você tem o IPTU, então até o mês de junho ele é melhor. A partir de julho para frente, até outubro, ele começa a cair muito por conta da restituição do imposto de renda, porque o fundo de participação dos municípios é formado também pelo imposto de renda, e começa a restituição. Então, os prefeitos que não se prepararam, eu tenho dito isso aos prefeitos que a gente mantém o contato, é que segurassem as contas no primeiro semestre,
principalmente os prefeitos que entraram agora, tem aquela ansiedade de fazer, né? A população está cobrando os compromissos de campanha, mas tem que ter uma certa cautela, porque cai a receita e aí você não consegue fechar as contas. Nós podemos correr o risco de ter município no segundo semestre não ter dinheiro para pagar a folha de pagamento. Sem falar a questão do índice, né, que esse índice automaticamente a receita cai, ele é proporcional à receita corrente líquida, ele sobe. Passou de 54, o prefeito tem que tomar medidas, passou de 51,5, né, 54 é o limite. Ele tem que tomar medidas para poder reduzir custos, mas não tem onde reduzir mais. Os cortes, eu acompanho alguns municípios, eu vou dar um exemplo, Bataguaçu, que é o município do ministro. Nós tínhamos 83 cargos comissionados, nós derrubamos para 53. Desses 53, hoje eu tenho 16 que estão sem ocupar, estão vagos. Desses restantes, outros 16 são funcionários de carreira concursado que estão em cargo comissionado. Tudo isso para poder reduzir custo. Mas, se não vir mais receita, fica muito difícil. Eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, deixar o microfone à disposição para lembrar aí, a partir de que horário é essa reunião hoje, para tentar reverter essa decisão aí do Tribunal Superior Eleitoral, que extingue aí 26 zonas eleitorais nos municípios do Mato Grosso do Sul. A reunião está marcada para iniciar às 13h30, né, com a bancada federal, bancada estadual e com os prefeitos desses municípios, que na verdade não afeta só esses municípios, afeta todos os municípios, né, porque se você vai acumular no município só, vai aumentar a demanda. E eu quero agradecer, Marcos, e a Capital FM pelo espaço, aproveitar a audiência de vocês para informar a população da situação dos municípios. Eu quero fazer uma defesa aqui dos prefeitos, né? Cada um tem as suas responsabilidades, mas muitas vezes você vê no município, que eu comentei, as obras paralisadas, as coisas não acontecendo, e a responsabilidade cai toda sobre o gestor público municipal, porque ele está próximo das pessoas. Exato. Mas, na verdade, na maioria das vezes, essa responsabilidade não é do gestor municipal, é dessa falta de esse pacto federativo, essa distribuição de recursos que é desigual e é cruel com os municípios onde moram as pessoas. E principalmente em município pequeno, onde o eleitor sabe onde mora o prefeito, chega às 6 horas da manhã, bate palma, prefeito, por que não resolve o problema ali da saúde? Exatamente. Porque é esse buraco em frente de casa, então é uma dificuldade bem maior, porque é aquele detalhe, nós te elegemos, não queremos saber se tem dinheiro de Brasília ou não, resolve a situação. A culpa é do prefeito. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Conversamos aqui com o prefeito de Bataguaçu, ele que é presidente da SOMASU, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, Pedro Arley Caravina.